Bom, irmãos, não mantenhas, não vai para o estudo. E dia estudo nós estava na um mini descanso, né? Não faço uma pequena viagem e nós está de volta. Bom, é fim de semana, somos aqui de costume, e acontece mais um programa debate nacional e suma que sempre está a falar voz de como assunto que nunca muito tem domínio nele, ok? Nunca muito entende como é que está a funcionar e bom sempre não vai buscar especialistas que têm entendido de que assuntos. Na verdade, não me estive a convidar mais um dia doutores Luís Vaz Martins com Augusto Nansambe para ir analisando esse assunto de essa declaração de Fernando Gomes, só que se uma não tem viagem planeado, nunca consegui dizer isso. Mas mesmo assim ainda, não vai buscar análise que foi sido para o Dr. Luís Vaz Martins na Rádio Capital FM, nesse programa Debate Nacional, e Bobby é análise que fazia, que é super interessante, de um grande especialista, suma Luís Vaz Martins. Primeiro assunto que não pude debater essa semana tem a ver com promessas da Procuradora-Geral da República, Dr. Fernando Gomes, que papia processo decisão do Tribunal Africano de Direitos Humanos e fala que a partir de que providência de indeferimento de que providência cautelar ex-primeiro-ministro e atual presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, podia ser julgado. Fernando Gomes quer ser específico, mas certamente está na papel de processo de resgate, na papelação na 34 bilhões, mas certamente na papel de famoso processo de resgate de 2016, que eventualmente compraram carteira de crédito de operadores econômicos nacionais por parte de então governo. Dr. Luís Vaz Martins, na boca indústria como esse, e pode ou não Domingos Simões Pereira ser julgado sobre esse processo? Bom, Sabino, nunca sei para não entrar na meandros de processo para esclarecer seguintes ou então para o que eu achei melhor para esclarecer? É importante para a nós não ficar com uma opinião sobre esse assunto. Não, a mim pensa de como para já Dr. Fernando Gomes decidiu faltar a verdade de forma copiosa e compulsiva, ainda sobretudo sabendo de como ele falta a verdade, ainda toma liberdade de bater rinda para poder aquela que acha mais grave. Aquilo significa que o Dr. Fernando Gomes quer arrepender de papel triste que fez durante essa última passagem como Procurador-Geral da República e decidi bem mais de novo para mim fazer papel num circo que efetivamente a gente consegue tudo o que se modus operandi. Só não permitem Sabino, para não ter noção de que não é papel de processo de resgate. Se não ter como processo de resgate, Butene é acusado sobre 3 processos: administração danosa, usurpação de função pública. No caso em concreto, vara crime proferir despacho de não pronúncia sobre administração danosa e usurpação de função pública. Para bem entender como nem danos o Ministério Público que apresenta, e muito pelo contrário, e que fica provado que danos. Para bem, aquele processo de resgate na realidade nunca tinha dificuldade. Em segundo lugar, usurpação de funções públicas acaba para chegar à conclusão de como Ministério de Finanças, Ministro de Finanças é que é ordenador de FED, portanto, ordenador nacional, aliás, sendo ordenador nacional, e que pode usurpar em funções, se uma função que disse. No segundo momento, naquele ato, insere a instrução, pronuncia sim, portanto, contra ex-ministro de Finanças, Geraldo Martins, sobre eventual norma de violação de norma de execução orçamental. Aquilo é pronunciado sobre aquilo. Aquilo é levado a julgamento. Vara crime do Tribunal Regional de Bissau chega à conclusão de como ela rejeita aquela acusação com os fundamentos que não disse.
rejeita que fundação, que argumenta, que conclui como e tem inexistência de qualquer violação de regra de execução orçamental para o Orçamento Geral do Estado que estava consignado para aquela execução e cá de 2015, mas sim de 2016. Portanto, é que ela bate aquela e na base daquela é simplesmente processo fica de 2016 até esse ano que não na papel de 2024 que volta bem levantado relativamente a cidadão Domingos Simões Pereira que nem que serve que era parte do processo e passa 8 anos. Ou seja, processo transita em julgado, Ministério Público que chega de recorrer portanto contra que decisão, processo transita. Ou seja, tecnicamente falando, e que existe processo. O BIN decidiu levantar um processo contra cidadão Domingos Simões Pereira, que na altura, Domingos Simões Pereira, e era primeiro-ministro, e dá instruções, ou seja, dá aval para o ministro de Finanças avançar com aquela operação em concreto, depois daquele ato seguido e demitido de funções. Ou seja, na altura que o processo vinha levantado, nem que era Domingos Simões Pereira, primeiro-ministro naquele situação. Domingos Simões Pereira demitido 12 de agosto de 2015. Ainda bem que está naquele elemento, portanto, não era papel na final de 2015 que ele exerce aquelas funções. No entanto, 12 dias depois da autorização que é referido lá na acusa, ele é demitido de funções. E o primeiro-ministro que avança aqui a operação, nunca tinha chamado nunca naquele processo. Que Carlos Correia. Ou seja, para palavras para falar de como é que processo, e que é um processo, que processo é um cavalo político, simplesmente para poder impedir candidatura de que candidato mais forte, que ganha eleições na primeira volta, com 40 e tal %, e se virou de como com mantos de retalho, que acaba para gigantar, se socou portanto, na presidência, com o apoio desses aliados que um dia nessa maioria é Castaquel, e se socou através de Fernando e me se antecipa eliminar no caminho um concorrente. E mais do que aquilo, existe um processo na altura que o Bacarin bem insiste que aquele processo Domingos Simões Pereira, através desse advogado Carlos Pinto Pereira, atual ministro não estrangeiro, através do processo 2/2022, e entra com um processo no tribunal, no Supremo Tribunal de Justiça, para apontar o Supremo Tribunal de Justiça se contra Bacari Biai, num processo arquivado, contra a pessoa de Domingos Simões Pereira, para o próprio Ministério Público mandar arquivar processo para ver a conclusão de como é que tem indícios para acusar cidadão Domingos Simões Pereira, e tem despacho que de certeza jornalista pode receber nome de magistrado, inclusive que interviu naquele processo, que falou de como e que tem matéria sobre que questão de Domingos. É processo que não abre, não acaba para chegar à conclusão de como é que tem indícios, simplesmente é arquivado. Bacari, nessa tentativa, Suma Fernando de poder acomodar interesse de Sissoko e decidir reabrir o processo, ele só caía. Quem puder, como procurador-geral, tem ele avoca um processo. Avoca processo, óbvio que o Supremo Tribunal falar. E como é avoca processo, ele pode decidir acusar. Supremo Tribunal de Justiça falar, não, eu vou poder avocar processo. Dar um outro magistrado. Para dar outro magistrado. E mais do que aquilo, processo que acaba e arquivado, acaba o chegar e que houve nenhuma intervenção no sentido de dar continuidade a aquele processo. Para que processo poder recorrer para aparelho e tem para ter uma assistente naquele processo. Que processo que tem um assistente, que o próprio, digamos assim, quem é acusado, Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira que chega de recorrer aquilo e passa 8 dias. 8 anos. 8 dias no sentido de entrar em impugnação contraditória. 8 dias passa, nem parte que chega de contexto. Aquilo significa de como aquele arquivamento definitivo. Para poder reabrir processo, são condições de poder reabrir processo, havendo factos novos. E que existem nem factos novos relativamente à matéria. Sabe, no seu tempo, vamos poder explicar, gente, importante essa. Sim, deixa para ser breve. Ok. Como é chamado? E que tem nenhum facto novo. Não havendo facto novo, nunca poder reabrir processo. O que é que Bacari decidiu? Bacari decidiu com medida avocar processo. Avocar processo para ele próprio e acusar.
nesse acordo, portanto, Num processo que o Domingos Simões Pereira nunca foi ouvido. Nunca foi ouvido. Agora com a encobido, o que é que está acontecendo? Nunca Isso é um julgamento portanto, sumário. aquilo é condição sine qua non ou por constituir suspeito. Vou entender que o Dida Akola é um edital. Resultado de que edital que vai para na Tribunal Africano de Direitos Humanos, só me entra para explicar o ele na coisa, mas para questão de próprio tempo, com a condicional, às vezes é difícil fazer exercício. Aquele acordo, fala Bacari, não. Vou poder avocar processo, mas vou purificar aquilo. Vou ter para atribuir ao magistrado. E mais, e falar de como que medida de equação que vou aplicar cidadão Domingos Pereira, porque tem competência de aplicar. Para ver acordo 1/2017, tudo o Ministério Público aplica outras medidas de equação restritivas de direitos e liberdades fundamentais do cidadão, para além de termo de identidade e residência que o único grupo pode aplicar. Doutor Luís, Ou seja, muito obrigado. e desautorizar. Obrigado, é importante para explicar. Ora que o Fernando Rabin falou de como o processo do Tribunal Africano de Direitos Humanos e acaba para levantar aso, claro, e que tem nenhuma conexão durante aqui dos processos. Segundo, Processo ligado ao Tribunal Africano, massa viagens. Fernando Gomes mente compulsivamente, porque efetivamente aquele processo que não é papel dele e que tem nada a ver com aquele processo do Tribunal Africano que acaba. Processo do Tribunal Africano, o que é que acaba relativamente a ele, e era a aplicação de, portanto, uma providência cautelar. Acaba para dizer contar que ele é extemporâneo, para ver domingos para já, e viajar. Entendido como vou pegar tudo, não a decidir processo no processo principal. E fica lá claro no último. Obrigado, doutor Luís Agnatinho. Bom, se uma que vou acabar de ouvir, sim, né? Essa é simplesmente a motivação política, não é? Esse processo que tem Domingos Simões Pereira próprio, que faz parte desse caso de resgate, ele nem que é convocado como testemunho para o ouvido, muito menos para falar de como ele é acusado desse processo. E o Dr. Luís Vaz Martins, e que consegui ter tempo suficiente que me estivemos aqui um bocadinho de tempo que teve e consegui explicar a maior parte, né, explica muita coisa. Então, seguintes aos, para além de seguintes que está já é costumantano, né, as violações constantes da Constituição da República, de outras leis de país que tem, né, para além disso também o outro curso que apoio está na tenta fazer estudo, está claro de como e medo, né, medo de vai enfrentar Domingos Simões Pereira na urna. Eles já têm consciência de como aos Domingos Simões Pereira e político como está apoiado para o povo de Guiné-Bissau. Com toda a tentativa que eu fiz durante esses 6 anos de pintar nome nome de Domingos. Aliás, 6 anos não. Nós estamos em 2015, né? Em 2015 até os 10 anos. Últimos 10 anos, a gente passa só na tentar manter o nome de Domingos, acusa manga de outras coisas contra ele, mas coisas que qualquer cidadão atento e saber como e simplesmente que coisas que existem. Mas claro de como a gente vai tentar fazer todo tipo de manobra. Só que parece-me como ia ter fim de mês, que prazo limite, fim de setembro, para a entrega de candidaturas, de candidatos à presidência da República e também de candidatos a deputado da nação. Então, no espaço de um mês, e que atenda nenhum tipo de processo que podia acusado, investigado, Domingos podia ouvido, para depois ir levado a julgamento, e com condenação, para a partir de lá poder falar de como há alguém condenado e que poder ser o candidato à presidência da República. Se contra ainda a própria lei de Guiné-Bissau fala de como há condenado, cadastrado e que poder ser candidato à presidência da República. Se uma que você não é perceber, do ponto de vista jurídico, e que tem maneira que poder pegar Domingos Simões Pereira para tudo essa candidatura. Mas, que não vai fazer ali mais um viagem, e não vai ser simplesmente abuso de seus direitos, tentativa, é bom para perceber, tudo que nós estamos a falar ali, nós estamos a falar de tentativa, nós estamos a falar de um facto consumado, é preciso conseguir perceber a diferença.
né? Esse confacto consumado é simplesmente a tentativa ainda e planos que estão a fazer para ver como é que está materializar aqueles planos. Então, para ver aquilo que mandamos falar de comando, é também ainda vai depender próprio, em primeiro lugar, do PAIGC, porque ele que partido de que Domingos Simões Pereira e ser o presidente, então ele partido que tem que assumir responsabilidade para que permitir para ir acontecer um curso daquela, né? Depois outra responsabilidade ele pega aí teraranga, então muito miti povo de Guiné-Bissau ali para falar povo também devem ser responsáveis contra aquela cacedo, mas responsáveis realmente guintes que tem dever nesse caso, né? Não responsável do ponto de vista de como eles que devem ser o culpado não, e que aquela não, mas eles já têm dever PAIGC, o PAI terarranca para que permitir para coisa de aquilo acontecer. Portanto, análise jurídico boa bem, do Dr. Luís Jorge Martins, um bocadinho de política, análise política, boa bem também, minha parte. Portanto, vamos investigar receber o estudo mais em vez, para tempo que vou disponibilizar. Um abraço, que dignidade e de amizade, sempre no tamanho da voz.